Bem-vindo, internauta, esse é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais torneios do globo, além, claro, das velhas, boas e tradicionalíssimas curiosidades do Pazini. Não podia ser por menos, ao meu lado está ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Vamos começar então, internauta, pela Terra da Rainha, onde tivemos alguns jogos que queremos destacar, começando por Arsenal 1-0 para Stoke City, 3-2 a vitória do Newcastle em cima do Chelsea, Fulham 0, Manchester United 1, West Bromwich 0, Tottenham 1, Tottenham voltando a vencer, Manchester City 2-2 contra o Liverpool e finalmente Everton 3-3 contra o Aston Villa. Começando então, Pazini, pelo 3-3 de Everton e Aston Villa, falando rapidamente porque o Everton está lá em cima tentando brigar para ficar na zona ali de classificação das ligas europeias. Empatou em 3-3 dentro de casa contra o Aston Villa, que não está fazendo um campeonato nada bom, né, Pazini? Pois é, o Aston Villa em péssimo momento, né? Eliminado na Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, lutando contra o rebaixamento no campeonato inglês. E o Everton com um baita time muito bom que tem o Everton, que faz uma excelente campanha, brigando por vaga inclusive na Champions League. É o atual quinto colocado, está na zona de classificação à UEFA Europa League. A equipe do Everton dominou o jogo, foi um verdadeiro massacre para cima do Aston Villa, só que o velho problema da bola não entrar no fundo das redes e o Everton quase sai derrotado. O gol do Fellaini, destaque do jogo, meio-campista belga com 2 gols, saiu aos 48 minutos do segundo tempo para salvar o Everton de um verdadeiro vexame dentro de casa. Isso mesmo, agora embolando dois jogos de equipes que estão brigando ali por cima. O Manchester United, líder, tranquilo, né, Pazini? Ganhou de 1-0 só, mas ganhou, é isso que importa, de 1-0 do Fulham. E o Tottenham, que ganhou também fora de casa, assim como o Manchester United, de 1-0, mas o Tottenham passou pelo West Bromwich, que no começo do campeonato estava indo bem, mas voltou à estaca normal do West Bromwich, né? Voltou descendo agora a tabela. Fala um pouquinho desses dois jogos embolando, Pazini. Maravilha, a equipe do Manchester United conseguiu uma boa vitória fora de casa num jogo bem equilibrado contra o Fulham. Destaque para o Wayne Rooney mais uma vez definindo, marcando o gol da vitória da equipe dos Red Devils. O meio-campista japonês Shinji Kagawa fez muita falta nessa partida para a equipe do Manchester United. No outro confronto, uma boa vitória da equipe do Tottenham, 1-0 com o gol marcado pelo Gareth Bale, e deu liga esse time do Tottenham. O Holtby entrou no primeiro tempo ainda, meio-campista contratado junto ao Schalke 04, muito bom de bola, fez um bom jogo e a equipe do Tottenham mereceu vencer porque na verdade dominou o jogo inteiro, foi um verdadeiro atropelo, vitória merecida dos Spurs que lutam e estão na zona de classificação ao UEFA Champions League. É isso mesmo, como o Pazini disse, o Manchester United lidera com 62 pontos, seguido de Manchester City, que está com 53, logo atrás vem o Chelsea que perdeu, isso mesmo, perdeu do Newcastle. Falando então desse jogo, e o Tottenham embaixo, como o Pazini falou, que está na quarta colocação com 45 pontos. Falando então do jogo de Newcastle 3, Chelsea 2. Newcastle que é apenas o 15º colocado. Falando desse jogo, Pazini. Newcastle não vem bem nessa temporada, ao contrário da última, faz uma campanha ruim muito em função dos desfalques. Por conta disso, contratou muitos jogadores nessa temporada, nessa janela de inverno europeia, em janeiro, melhor dizendo, e reforços muito bons. Um deles, o Sissoko, que marcou 2 gols nesse jogo, foi o grande destaque da equipe do Chelsea, da equipe do Newcastle, sendo fundamental na vitória da equipe tradicional do futebol inglês. Jogo no qual o Chelsea não teve uma grande atuação, o Newcastle foi muito bem e com o time se entrosando agora, né? Além do Sissoko, também o Gouffran e outros jogadores estreando nessa partida e se saindo muito bem. Vitória boa do Newcastle e crise agravada no Chelsea, né? A equipe não vive um bom momento, ainda tem o Peter Cech lesionado, que vai ficar um bom tempo aí afastado dos gramados. É isso mesmo, falando rapidamente, o Arsenal, que ganhou de 1-0 do Stoke City, está em sexto colocado com 41 pontos, e o Stoke é apenas o 10º, e partindo agora para a principal, pelo menos para mim, obviamente, partida da rodada, da 25ª rodada, 2-2 entre Manchester City e Liverpool. O Liverpool está tentando, né, Pazini? Não consegue muito, está na 7ª colocação com 36 pontos, tentando galgar o seu espaço ali, pelo menos na Liga Europa. Merece, né? Merece, né? O Liverpool subiu de produção nas últimas partidas, está bem, entrou de vez na briga por vaga à UEFA Champions League e também à UEFA Europa League. Só que tem um problema, o Liverpool não tem conseguido vencer os grandes jogos, né? Em todos os clássicos, ou o Liverpool é prejudicado pela arbitragem, ou domina o jogo e não vence, e foi o que aconteceu nessa partida. Dominou o jogo contra o Manchester City, não conseguiu colocar a bola para dentro e, curiosamente, sendo que o Sturridge
e o Luizito Soares, os dois atacantes da equipe, tiveram boas atuações. O Guerra também marcou um golaço. Só que o City, mesmo jogando mal, teve eficiência que faltou para o Liverpool, por conta disso o empate nesse jogo. Mas empate que é péssimo para as duas equipes. O City viu o Manchester United disparar na frente e o Liverpool viu a diferença ali para as zonas europeias aumentar. Então é isso mesmo, encerramos o campeonato inglês, vamos partir agora para o campeonato espanhol, a La Liga, que tivemos 3 jogos principais, os 3 jogos dos times que estão ali brigando pelas primeiras colocações. Primeiro o Barcelona, que tem 59 pontos, em segundo o Atlético de Madrid com 50 e terceiro o Real Madrid, que perdeu nessa rodada para o Granada. Vamos passar então os resultados dessa 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Tivemos 1-0 Granada ganhando do Real Madrid, como eu já falei, Barcelona empatando com o Valência em 1-1, além da vitória do Atlético de Madrid em cima do Betis, o Betis que é uma boa equipe, né, Pazini? Começando então pelo Atlético de Madrid, o único que venceu desses 3, 1-0 em cima do Betis. Lembrando que o Betis está na 5ª colocação, fazendo um bom campeonato, né, Pazini? Mas um bom campeonato, o jogo foi muito bom, marcou a volta do Falcão Garcia, retornando depois de 15 dias afastado por lesão, e a partida foi muito boa com as duas equipes jogando muita bola no meio de campo e também no ataque. A vitória do Atlético de Madrid merecida porque o time teve mais eficiência e o gol, inclusive brasileiro, do atacante Diego Costa, que entrou no segundo tempo. A equipe do Betis está na 5ª posição, mas é uma 5ª posição que serve para o Betis, porque com a punição do Málaga, que não vai disputar a Champions League mesmo conseguindo o 4º lugar na próxima temporada, o Betis herda essa vaga atualmente para a UEFA Champions League na próxima temporada. O Atlético de Madrid continua na caça ao Barcelona, é muito difícil, mas pelo menos também garantindo a vaga na Liga dos Campeões. E é isso mesmo, o Real Madrid então perdeu para o Granada, e o Cristiano Ronaldo sendo o protagonista, isso mesmo, o Cristiano Ronaldo sendo o protagonista de uma derrota. Por quê? Porque ele fez o gol contra que deu a vitória para o Granada, partindo então para o empate em 1-1 entre Valência e Barcelona. Messi fez gol, mas houve empate, né, Pazini? O que você pode destacar dessa partida? Pois é, a equipe do Barcelona fez até um bom jogo contra a equipe do Valência, mas não foi aquele Barcelona que a gente está acostumado a ver, enquanto o Valência fez um jogo muito bom. Foi um jogo equilibrado, apesar da sempre, né, natural, maior posse de bola do Barcelona, só que a equipe do Valência também fez um jogo muito bom. O Guaitá, dessa vez foi o goleiro, o Diego Alves descansou um pouco no revezamento que acontece na equipe do Valência, se saiu muito bem. Destaque para a equipe do Valência toda tendo uma boa atuação, principalmente no meio-campo, onde o Banega jogou muito bem, também o Canales, algo que muita gente ficou em dúvida com a saída do Gago, que reforça a equipe do Vélez Sarsfield na Libertadores, e a equipe do Barcelona ali um pouco abaixo do que pode, mas o Lionel Messi continua fazendo história, mais um gol. 12 gols seguidos, em 12 jogos seguidos no Campeonato Espanhol, recorde absoluto, mais um do Messi, e ele corre para quebrar o recorde também de gols na temporada do Campeonato Espanhol. Na última marcou 50, nessa faltam ainda 16 rodadas para o fim, Lionel Messi já tem 33 gols. É isso mesmo, falando aí da briga da Liga Europa, temos na 4ª colocação o Málaga com 36 pontos, na 5ª a gente já falou do Betis com 35, 6º lugar temos o Valência, que empatou com o Barcelona, igual o Pazini falou. E também temos na 7ª colocação o Rayo Vallecano com 34 pontos. Logo abaixo, Real Sociedad com 33. E em 9º colocado, Levante com 33 pontos também. Então a briga está bem acirrada. Fechando o Campeonato Espanhol com essa briga pela Liga Europa. Partindo para agora sim o Campeonato Italiano. Falando dos principais jogos, tivemos Napoli ganhando de 2-0 do Catania, o Chievo perdendo dentro de casa para a Juventus, o Siena surpreendendo, o Siena que é o lanterninha, vencendo por 3-1 a Internazionale, o Genoa ganhando da Lazio por 3-2, também outra surpresa no campeonato italiano, o Milan chegando à Liga Europa, ganhando de 2-1 da Udinese, e finalmente Roma 2, Cagliari também que está lá embaixo da tabela, ganhando de 4-2 da Roma. Começando ali pelo topo, Juventus 2-1, meio apertado a vitória sobre o Chievo, mas serviu para pelo menos sustentar a primeira colocação com mais uma rodada e dar uma distânciazinha ali um pouquinho. Pois é, mantém a diferença de 3 pontos para a equipe do Napoli. E mais uma vez o Juventus com aquele problema, dominou o meio-campo jogando muito bem, só que o ataque de novo não conseguiu corresponder. Apesar de nesse jogo Matri se sair bem, conseguir marcar gol e o ataque melhorar um pouquinho, a Juventus segue tendo problemas, cria demais, finaliza e consegue marcar gols,
de pouco. Quase todos os gols da Juventus são dos seus meio-campistas e, por conta disso, a contratação do Anelka ficou no banco nesse jogo, já deve estrear no próximo, contratação para resolver esse problema da Juventus. É isso mesmo, como diz o Pazini, 3 pontos ainda distanciam a Juventus, que é a primeira colocada, que tem 52 pontos, e o Napoli, que é o segundo lugar, com 49. E o Napoli ganhou do Catania. Catania, querendo ou não, está fazendo um bom campeonato, está na 7ª colocação. Catania que costuma ali ficar no meio da tabela, mas está fazendo um bom campeonato, mas perdeu para o Napoli, 2-0. O que você pode destacar desse jogo, Pazini? Destacar boas atuações do Cavani e do Hansick, principalmente do Hansick. Para variar também o Cavani fazendo outra boa partida. Sempre os dois, e o Hansick marcando gol, dando assistência, foi o grande destaque da partida. O Catania, de fato, tem um time muito bom, brigando por vaga na Liga Europa. Tem como destaques no meio de campo Lodi e o Isco. São 2 bons jogadores que já estão, inclusive, na mira de muitos clubes grandes do futebol italiano. E a Lazio que escorregou para o Genoa que está lá embaixo na 17ª colocação. Então a Lazio perdeu essa distância que ela tinha para a Juventus, está agora com 43 pontos, 9 abaixo da Juventus. O que você pode falar desse jogo, dessa derrota da Lazio, mesmo fora de casa? É um revés que pode ser considerado desagradável para a Lazio, no caso. A Lazio fez uma partida muito ruim. Depois daquela disparada, que a Lazio teve, se aproximou da Juventus, ultrapassou o Napoli, a equipe da Lazio agora já está a 9 pontos atrás da Juventus, 6 pontos atrás do Napoli e decaiu de uma hora para outra no campeonato italiano. O Hernanes fez falta no meio-campo nesse jogo e o time ainda teve a má notícia, a notícia do Klose, lesionado por 6 semanas, fica 1 mês e meio parado. Notícia que é ruim para a seleção alemã e para o próprio Klose. No meio de semana, a Alemanha enfrenta a França no amistoso. Klose está a 1 gol de empatar com Gerd Müller, com 68, e ser o maior artilheiro da história da seleção alemã. Dificuldade aí para o veterano Klose, e 3 pontos abaixo da Lazio se encontra a Internazionale, que conseguiu, conseguiu perder para o Siena por 3-1, lanterninha Siena. Como foi isso, Pazini? Por que conseguiu perder para o Lanterna? É impressionante, né? A Internazionale com o time completinho, com o Kuzmanovic fazendo sua estreia, com o Kovacic, jovem meio croata de 18 anos, que é muito bom de bola, entrando bem no segundo tempo. Só que a Inter teve ali a soberania das chances criadas, mais posse de bola, criação boa de jogadas também, Guarini jogando muito bem mais uma vez, só que não conseguiu colocar a bola para dentro, problema que acontece com a Juventus também, que já comentamos. E por conta disso a Internazionale perde esse jogo, vem escorregando muito nas últimas rodadas, é a 4ª colocada, zona de classificação da Liga Europa, mas ficando para trás no mais importante, que é a briga pela UEFA Champions League, E o detalhe é que esses pequenos estão dando o que falar nas últimas rodadas, O Genoa empatou com a Juventus, ganha da Lazio, o Siena ganha da Inter, os times lá de baixo dando trabalho nas últimas rodadas do italiano. Dando trabalho mesmo, e o Milan pegou o Udinese que é a 9ª colocada, não está tão baixo assim, conseguiu ganhar e finalmente, Pazini, finalmente chegar à zona de classificação, a Liga Europa, 2-1, o Milan que agora é o 5º colocado, os mesmos 40 pontos da vizinha Internazionale. Finalmente chegou, está meio distante ainda da Juventus, 12 pontos abaixo, mas está chegando o Milan. E ele chegou e fez a diferença, o louco Mário Balotelli. Mário Balotelli mais uma vez, Impressionante como é que ele é polêmico, mas decide muitas vezes, O Mário Balotelli marcando 2 gols, dando a vitória para o Milan, foi o cara da partida e formou uma dupla que deu certo na seleção italiana nos últimos jogos e que foi bem nesse último jogo pelo Milan com o El Shaarawy. Essa dupla deu o que falar nessa rodada. O Milan conseguiu uma boa vitória, entra na zona de classificação da Liga Europa, 4 jogos invicto e com a chegada do Balotelli, com o El Shaarawy jogando bem, Nocerino também se encaixando ali, o Montolivo jogando bola, a equipe do Milan, coisa que não se imaginava no começo da temporada, tem condições de conquistar uma vaga para a competição europeia. Pelo menos para a Liga Europa tem que conseguir o Milan, E para fechar o campeonato italiano, tivemos também Roma 2, Cagliari 4. Eu estava meio relutante de falar desse jogo, mas o Pazini achou que seria super demais falar para fechar coisa rápida, Pazini. A equipe da Roma com uma atuação ruim, sendo dominada pelo Cagliari, o Lamela jogando muito abaixo do que pode, Totti jogando sozinho no meio-campo, os velhos problemas da defesa, Cagliari com boa atuação do Nainggolan, mais um bom jogador dessa excelente geração de jogadores belgas no meio de campo, foi o nome da partida, e a derrota da Roma, além de afastar o time da briga pela UEFA Europa League, causou a demissão do Zeman, técnico que não fez um grande trabalho, não correspondeu às expectativas e foi demitido da equipe da Roma. Finalmente, Pazini? Pazini fazia grande lobby pela saída do Zeman. Demorou. Conseguiu o Pazini isso mesmo para encerrar o campeonato italiano, partindo para o alemão. Coisa rápida no alemão de hoje, pegando só os 2 principais jogos lá de cima, mas vamos citar 4 jogos. Tivemos mais
0, Bayern de Munique 3, o líder Bayern de Munique ganha de 3-0, Bayer Leverkusen 2, perdendo de 3-2 para o Borussia Dortmund. Tivemos também outros jogos, vamos passar rapidinho, Schalke 1, Greuther Fürth 2, perdendo para o Lanterna, Pazinho, para o Lanterna, o Schalke perdendo para o Lanterna, Hamburgo 0, Eintracht Frankfurt continuando na briga ali por cima, 2, vitória do Eintracht Frankfurt fora de casa. Vamos partir então para o líder. Líder mais que nunca, vai ser difícil tirar o caneco do Bayern de Munique, 3-0 em cima do Mainz. E o Mainz que faz uma boa campanha, tem o Szalai, atacante húngaro, se saindo bem, só que a equipe do Bayern, tem o Mandzukic jogando muita bola, tem o Ribéry, também tem o Thomas Müller, jogou bola demais a equipe do Bayern de Munique, dominou a partida e mereceu essa vitória tranquila por 3-0. Agora o Bayern abre 12 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, faz a melhor campanha da história do campeonato alemão. É bem complicado imaginar o Bayern de Munique perdendo esse título. Detalhe para o Mandzukic com os 2 gols, novo artilheiro do campeonato alemão, com 14 tentos marcados. E é isso mesmo, 2 brigas de gigantes, uma briga de gigantes, de 2 gigantes, e o Borussia Dortmund ganhou por 3-2 em cima do Bayer Leverkusen e subiu uma posição, ficando ali, como o Pazini já falou, ficando na segunda colocação com 39 pontos, muito distante ainda, mas você acha que ainda dá para sonhar por mais um título? Dá para sonhar, né? O Borussia Dortmund tem um excelente time, o melhor do campeonato alemão ao lado do Bayern, só que a diferença é muito grande, isso é que cria ali uma certa expectativa e muita gente duvidar do título do Borussia Dortmund. Acredito mais no Bayern de Munique, mas não dá para duvidar desse time do Borussia não, vem fazendo mais uma vez muito boa, foi um dos melhores times na primeira fase da UEFA Champions League. Jogaço entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, vitória por 3-2 do Borussia Dortmund, com grande atuação mais uma vez do quarteto ofensivo e também com o time se saindo muito bem lá atrás, o time muito desfalcado, com o Langerak, jovem australiano, tendo que substituir o Weidenfeller, e o time jogando sem os seus 2 capitães, o Weidenfeller e o Kell, não atuaram. Mesmo assim, o Borussia Dortmund conseguiu uma boa vitória. E detalhe para o Bayer Leverkusen, a gente sempre cobrando aqui um futebol mais bonito, jogaram um futebol mais bonito e fizeram um grande jogo, na minha opinião, o melhor jogo da Bundesliga nessa temporada. Tentou, mas não conseguiu, vitória mesmo fora de casa do Borussia. Falando rapidinho, Pazini, rapidinho, como você prometeu, 10 segundos, Schalke 1, perdeu para o Greuther Fürth, isso mesmo, Lanterna ganhou seu segundo jogo fora de casa, está aí, segundo jogo no campeonato alemão, desculpa, mas ainda está lá Lanterna e perdeu, o Schalke perdeu e ficou fora até agora. Está ali na 6ª colocação, ainda não fora não, mas está brigando ali na Liga Europa. Perder pro Lanterna não pode, né, Patrick? Não pode, né? O Greuther Fürth não vencia 18 jogos, desde a segunda rodada, quando bateu a equipe do Mais 05. E aí o Schalke 04, inconstante Schalke 04, vai lá, consegue essa façanha de perder para o Greuther Fürth. O destaque ali que a gente pode dar para o Schalke 04 foi o gol do brasileiro Michel Bastos estreando, um golaço de fora da área, jogou muito bem na sua estreia. Só que o Schalke tem uma boa equipe, com bons nomes, só que caiu muito de produção de uma hora para outra na temporada, por conta disso vai mal agora no campeonato alemão. O 6º colocado, mas jogando essa bola, não vai conseguir permanecer muito tempo na zona de classificação à Liga Europa. É isso mesmo, fechando o campeonato espanhol, vamos para rapidamente o campeonato francês por causa dele, por causa do Lucas, que deu 2 passes a gol na vitória de 4-0 em cima do Toulouse. Rapidinho, pai. PSG dominou a partida completamente, Ibrahimovic jogando bem, marcando gol e dando uma bela assistência, o Lucas dando 2 assistências, Lavezzi, Pastore, todo mundo do PSG fez um belíssimo jogo. O PSG venceu fácil, agora abriu 3 pontos de vantagem para a equipe do Lyon. Lyon escorregou na rodada, a equipe do Olympique de Marseille também. O PSG vai ganhando aquela folguinha agora no campeonato francês. E antes das curiosidades do Pazinho, vamos falar finalmente da Copa Africana de Nações, que já está com as semifinais definidas. Teremos Mali e Nigéria, Mali que ganhou da anfitriã África do Sul, Burkina Faso e Gana. Vamos começar então pelos palpites, né, Pazinho? Quem você acha, direto, quem você acha que vai ser o campeão e por quê? Primeiro, meu palpite, eu acho que vai ficar com Gana, o mais tradicional. Tem aí Burkina Faso, que querendo ou não é um azarão. Pra mim é Gana e pra você, Pazini, e por quê? Acredito também na equipe de Gana. Gana vem com alguns desfalques em relação às últimas campanhas. Não tem dessa vez o Essian, os 2 irmãos Ayew, o André e o Jordan Ayew do Olympique de Marseille, irmãos do Abedi Pelé. Também não conta com Muntari, não conta com Kevin Prince Boateng, mas mesmo assim chega muito forte para essa conquista da Copa Africana de Nações e foi o melhor time da competição até agora. A Nigéria tem uma boa equipe também, eliminou a poderosa Costa do Marfim. Costa do Marfim perdeu a grande chance, a última dessa geração excelente de jogadores que tem.
E também tem Burkina Faso, né? Não acredito muito, mas Burkina Faso vem surpreendendo. Tem o Alain Traoré, meio-campista camisa 10, canhoto da seleção, que é bom de bola, e também o Pitroipa, que vem numa boa campanha na Copa Africana de Nações. Acredito mais em Gana, mas Copa Africana de Nações a gente sabe, costuma dar zebra e é bem provável que aconteça também. Não se surpreenda se Burkina Faso for campeão ou Mali, já deixamos aqui os nossos palpites. Tente você também. Fechando agora as maravilhosas curiosidades do Pazini. Passaremos hoje por Escócia, é isso mesmo, Pazini? Escócia. E pode ter certeza, e Índia, meu amigo. Índia. Começando então com Escócia para fechar com chave de ouro com a Índia. Maravilha. Falando agora, primeiramente, da Copa da Escócia, a última chance de termos outro firme nessa temporada não aconteceu. A equipe do Rangers foi eliminada nas quartas de finais da Copa da Escócia e a equipe do Celtic avançou. Por conta disso, o outro firme não vai acontecer nessa temporada. A equipe do Celtic está na Scottish Premier League, a primeira divisão. O Rangers, que faliu, caiu para a quarta divisão. Os times já não se enfrentam no campeonato. Copa da Liga, os dois foram eliminados. A última chance era essa. Não vai acontecer, infelizmente. Este que é um dos grandes clássicos do mundo. Celtic e Rangers, rivalidade não só no futebol, mas na religião e política também. Exatamente. E para fechar, Pazini, para fechar, campeonato indiano. De onde você tirou isso, Pazini? Vai lá. Campeonato indiano, sensacional. A rodada tá pegando fogo, o campeonato indiano, rapaz. Rodada do campeonato indiano com Sporting Goa batendo o Churchill Brothers por 1-0. Também tivemos o East Bengal ganhando fora de casa do Arrows, nesse que é um clássico do futebol indiano. E ainda tivemos um empate em outro clássico, Dempo contra Mumbai, ficou 2-2 também. Para ter noção de como está a briga, na primeira posição o East Bengal com 39, Churchill Brothers com 38, o Dempo, atual bicampeão, é o terceiro com 35, pegando fogo o campeonato indiano. Muito disputado mesmo o campeonato indiano. Então é isso, internauta. Fechamos o Super FC pelo mundo. Muito obrigado, Pazini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre futebol internacional, nacional e principalmente campeonato mineiro, agora que começou com o clássico entre Cruzeiro e Atlético, vitória do Cruzeiro, você pode acessar www.superfc.com.br, além do Twitter, o @super_FC. Então ficamos aqui, internauta, eu e Pazini. Muito obrigado pela audiência e até mais.